Boa tarde para você que está aqui mais uma vez com a gente no Vitrine Social e Saúde. Hoje eu, doutora Ina Márcia, juntamente com o doutor Elias, nós vamos falar do que pode atrapalhar a saúde do seu dente, que pode comprometer a saúde do seu dente. O sorriso é uma parte principal na sua vida. Com ele você demonstra alegria, você demonstra tristeza. A vida sem o sorriso é muito menos bela. A gente necessita disso. E para isso nós precisamos ter saúde, né, pessoal? Os dentes refletem nossa saúde também, não é isso, doutor Elias? É isso aí, boa tarde a todos. E vamos tentar de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, colocar para você o que pode acontecer com o seu dente e de que forma vai prejudicar a saúde dele. Ou seja, prejudicou a saúde do dente, a saúde bucal também está prejudicada. Vamos lá. O dente também faz parte da saúde emocional, viu, pessoal? Nós temos como nós vamos mostrar isso daqui, o que acontece na boca das pessoas também que estão afetadas emocionalmente, né? Então vamos lá, doutor Elias, o que pode comprometer a saúde do seu dente? Bom, número 1, cárie. Número 2, gengivite. 3, periodontite. 4, toque prematuro. 5, má oclusão. 6, regurgitação gástrica. 7, apertamento dental ou bruxismo. 8, tabagismo. 9, alcoolismo. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um e vamos tentar ao máximo esclarecer e mostrar para que haja entendimento. Boa tarde para você que está aqui mais uma vez com a gente. Pessoal, o doutor Elias falou aqueles tópicos, né? Ele acabou enumerando os tópicos para vocês, porque a incidência é maior, né? E a gente vai começando falando sobre a cárie. O que a cárie pode trazer, doutor Elias, na saúde do dente? Que ela pode comprometer. Bom, a cárie ela começa através de uma pequena desmineralização do esmalte, que é causado pelas bactérias que se acumulam e ficam ali por um tempo sem serem removidas pela escovação, e elas produzem ácidos que provocam a desmineralização do esmalte e vai fazendo uma perfuração no esmalte do dente. O esmalte é muito duro, mas com o tempo, com a ação do ácido, ele vai perfurando e forma-se a cárie. A bactéria da cárie, ela não tem interesse em comer esmalte. Ela faz o buraco para acessar a dentina. Se vocês olharem nessa imagem, a cárie faz uma perfuração no esmalte, ela vai destruir a dentina, o dente vai ficar oco, ao ponto desse esmalte depois quebrar, e a cárie ela vai chegar na polpa dental. A evolução do processo de cárie é cárie inicial, cárie profunda e atingir a polpa do dente. Quando chega na polpa do dente, o dente dá uma pulpite, ele dói, lateja e precisa se tratar o canal do dente. O dente está totalmente comprometido. Muitas vezes o dente está perdido. E nós temos uma lesão esquematizada ali, uma lesão periapical, que é quando a infecção provocada pela bactéria atingiu a polpa, matou o dente e ela já está agindo, já está tendo uma reação lá no periápice, lá na pontinha da raiz. Já tem uma inflamação ali. Nesse caso,
Se der para aproveitar, tratar o canal, obturar o canal, aí vai fazer uma prótese, vai recuperar o seu dente através de uma prótese. Se isso não for possível, vai ter a remoção do dente e vai colocar um implante dentário com uma coroa, uma prótese sobre o implante. O que a gente precisa esclarecer, doutor Elias, para as pessoas é que a cárie não começa de um dia para o outro, né? A cárie é um processo onde as pessoas não conseguem fazer a remoção de toda a sujidade que fica ali depositada sobre o esmalte dentário, né? E essa cárie pode acontecer tanto na parte da oclusão, que é aquela parte lá onde está a setinha amarela, pessoal, que vocês podem ver, quanto a cárie pode ocorrer entre os dentes, né, doutor Elias? E geralmente a cárie ocorre entre os dentes por falta de qual processo? O que é que vai ter faltado nesse momento? O fio dental. O processo de higienização, de escovação, ele passa pelo fio dental, pela escova e enxaguante bucal. Esse processo precisa ser repetido várias vezes durante o dia. A gente costuma falar no mínimo 3 vezes ao dia, mas o correto é toda vez que se ingerir um alimento sólido ou qualquer alimento pastoso, é de obrigação fazer uma escovação. A última da noite, a mais importante, com fio dental, com maior demanda de tempo, com maior capricho, mas durante todo o dia é muito necessário fazer a limpeza dos dentes. Não só por causa da cárie. A cárie é um grande motivo, ela acontece em qualquer parte do esmalte, até em raiz. A cárie é um dos grandes motivos de perda de dente ainda no Brasil. E a cárie ela poderia ser evitada simplesmente com visitas periódicas ao dentista, com escovação, com higienização correta e aplicação de flúor. As nossas crianças hoje não precisam ter cárie mais. E se tiver, aquela criança que vai ao dentista regularmente, aquele adolescente que vai ao dentista regularmente, se tiver cárie, serão cáries pequenas, desde que acompanhados de perto, bem próximo. É isso mesmo. E para fazer parte, né, da vida de vocês, do kit de higienização bucal de vocês, é necessário uma escova de dente, uma pasta dental e o fio dental. Você estando com esses 3 itens, com certeza você está bem amparado para fazer uma boa higiene bucal e evitar cárie e outros probleminhas mais. Depois da cárie, você vai falar, doutora Elias, sobre a gengivite. O que provoca a gengivite? Bom, a gengivite é qualquer inflamação na gengiva. Qualquer inflamação em volta do dente é chamado gengivite. Ela pode ser por um trauma, às vezes a escova bateu ali, machucou. Ela pode ser por causa de placa. Então ela acontece por diversos fatores. A causa da placa, então, pessoal, é a má higienização. A pessoa escovou os dentes e não conseguiu remover restos do biofilme que estava lá, que a gente chama de placa bacteriana. E aí essa gengiva vai inflamar e nós vamos precisar tratar essa inflamação, porque essa inflamação ela pode, com o passar do tempo, se tornar em algo mais grave que nós vamos falar no próximo tópico. Doutor Elias, na gengivite, além da gengiva avermelhada, tem um outro sintoma, não tem? Se a pessoa começar a passar o fio dental e sangrar, já é um princípio de gengivite? A gengivite é a inflamação em torno de todo o dente, né? Na gengiva. Então, às vezes a gengiva está inflamada porque passou o fio dental com muita força, machucou, ela sangrou. Às vezes porque já tem alguma placa, alguma bactéria ali causando inflamação. Então os fatores de inflamação podem, assim,
aderir, pode acontecer em volta de todo o dente. Quando você vê uma pessoa, você como dentista, que a pessoa dá aquele sorrisão largo e você vê uma gengiva toda avermelhada, isso é um sinal vermelho para aquela gengiva? É, a gengiva avermelhada, inchada, sangrando, é algo para ter atenção. Merece cuidados e cuidados imediatos. Precisa ser revertido esse quadro. Precisa saber o motivo e nós dentistas é que estamos aptos a identificar e a resolver esse problema. Se a pessoa não vai ao dentista, não vai ao profissional qualificado para fazer o diagnóstico e tratar, pode agravar e trazer consequências mais sérias para essa gengiva. Qual é o primeiro tratamento para gengivite, doutor Elias? Identificou a causa. Ah, tá colocando muita força na escova, tá machucando a gengiva. Nós vamos ensinar a escovar com a força adequada. Tá passando o fio dental passa ali no ponto de contato, vem dar aquela solapada e já vai direto na gengiva e machuca. Nós vamos ensinar a forma correta de fazer isso para isso não acontecer. E se for porque não está conseguindo higienizar direito, a escovação está ruim e está acumulando placa, e essa placa está causando a inflamação, nós vamos ensinar a escovar e vai resolver esse problema. Mas nós temos que fazer no consultório a remoção das placas, o cuidado, a limpeza, a aplicação do flúor, a recuperação dessa gengiva e às vezes até usar algum medicamento para ajudar e até indicar um creme dental mais apropriado para essa situação. Mas é caso a caso, o diagnóstico e o tratamento cabe ao dentista fazer. Meu Deus! Depois da gengivite, a gente sabe que a gengivite é o primeiro processo que pode encaminhar para uma periodontite. Esse paciente aí, doutor Elias, ele já está com a periodontite? Qual o motivo que ele chegou nessa situação? Olha, esse paciente ele já está com um quadro avançado de periodontite. E por que aconteceu isso? Ele não fez uma higienização correta, ele não aprendeu a fazer. A gente pode observar que ele passa o fio dental, porque os tártaros estão separados ao meio. Então ele vai alegar que passa o fio dental. Mas ele não passou o fio dental da forma correta e ele não escovou de forma correta. O tártaro começou a acumular no dente, não há mais possibilidade do paciente remover por conta própria em casa. Ele não consegue mais, a escova não é capaz de fazer esse trabalho mais. Olha a mensagem que eu te mandei. Nós precisamos fazer essa remoção mecanicamente no consultório para recuperar a saúde desse dente. Quando o processo é mais avançado, assim, eu costumo explicar para meus pacientes que o primeiro tártarozinho acumula no dente. Começa a placa. A gengiva, ela entra em processo de inflamação. E a gengiva afasta. Afasta porque a agressividade da placa e do tártaro é muito grande. Conforme a gengiva vai afastando, vai se depositando mais placa que vai solidificando, calcificando e vai crescendo. Essa gengiva ela vai inflamando, afastando, afastando. Chega um ponto que esse tártaro chega próximo ao osso. O osso não tem como inflamar, inchar e afastar. Bom, quando isso acontece, que o osso não consegue inflamar e afastar, ele vai reabsorver, ele vai sumir de vez. E esse tártaro, ele tende a crescer até a ponta da raiz. Muitas vezes a gente vê o paciente chegar ao consultório e falar assim, meu dente saiu na mão. Saiu na mão porque o organismo expulsou de tanta contaminação que tinha. Então, a doença periodontal,
A periodontite é um quadro muito sério e grave, principalmente porque bactérias da doença periodontal, da periodontite, elas podem cair na corrente sanguínea e causar um monte de infecções em outras áreas, levando o paciente a morrer por conta disso, minando a saúde do paciente. Eu tive um caso lá no consultório, alguns anos atrás. Chegou para mim uma paciente lá, magrinha, doente, ela tinha umas feridas na perna que não cicatrizavam e sentindo muita dor. E ela trabalhava com um casal de amigos, até são de São Paulo, e levaram ela para mim dar uma olhada nos dentes para saber por que estava doendo. Bom, ela tinha um par de dentaduras, só que as dentaduras dela foram colocadas em cima de raiz de caco de dente e tinha um monte de infecção, de tártaro, aquele trem tudo danado. Eu chamei, esse dia eu até fiquei tão chateado, tão fora de mim, tão contrariado com aquela situação deplorável daquela paciente, que eu peguei as próteses dela, pedi licença e joguei no lixo, deixei ela sem dente. Passei a medicação, extraí os cacos de raiz, curetei as infecções, fiz um par de dentadura nova para ela, adaptadinha. Ela sarou. Quando essa paciente voltou ao meu consultório, daí alguns meses, ela tinha engordado, as feridas da perna tinham sarado e ela tinha saúde bucal. Então, a bactéria no nosso organismo, seja onde que ela esteja, se é uma bactéria que nos faz mal, que causa uma patologia, ela tem que ser eliminada. No caso dessa paciente, ela estava num sofrimento extremo por conta de bactérias na boca. Sem falar numa endocardite bacteriana, outras coisas que acontecem por conta desse processo. Que podem ocorrer, né, doutor Elias? Doutor Elias, é assustador a gente ver a boca da pessoa, né? Quando a pessoa dá o sorriso, muitas vezes ela não vê esse aspecto, porque isso está pela parte interna da boca, né? Pela lingual ou pela palatina, que a gente fala. Porém, o início sempre se dá pela gengivite, depois a pessoa passa pela periodontite. Você explicou até onde vai a perda dentária da pessoa. Mas antes disso, isso é um caso extremo, mas antes disso, isso tudo tem tratamento, né, doutor Elias? Isso tudo tem tratamento. Antigamente, eles chamavam esse processo de piorreia, falavam que não tinha cura, porque os dentistas não sabiam tratar. Hoje nós sabemos tratar, nós sabemos intervir, nós conseguimos salvar muitos dentes e recuperar a condição de saúde de muitas pessoas, porque a gente faz a raspagem, a remoção desses tártaros, cuida da gengiva, deixa tudo saudável e depois coloca na manutenção. Ou seja, o paciente vai voltar a cada 3, 4, 5 meses, dependendo de cada caso a caso a gente avalia e pede o retorno, aonde a gente vai estar acompanhando. Se for preciso, no início ele vai lá todo mês. Nós vamos tirar todos os tártaros, nós vamos tirar toda a inflamação, toda a infecção que está ali em volta daquele periodonto, né? Vamos cuidar desse periodonto e a pessoa vai voltar a ter saúde. Outra coisa terrível que tem aí é o problema social dessa doença. Porque é um mau hálito muito grande. Sim. As pessoas não conseguem ficar perto, não conseguem conversar. As pessoas evitam. Até a máscara tem ajudado nesse sentido hoje em dia. Mas é um mau cheiro muito grande, um mau hálito. As pessoas passam a evitar essa pessoa, não é por discriminação, às vezes é porque o cheiro fica insuportável, né? No momento que a pessoa fala, começa a sair aquele mau cheiro da boca da pessoa, a pessoa vai ficando constrangida e ninguém fala nada e ela não tem o hábito de ir ao dentista e quando vê, já perdeu os dentes, já perdeu o hábito de se socializar com as pessoas, ela fica uma pessoa retraída. Mas nós, como cirurgiões dentistas,
a gente fala para vocês. Hoje na odontologia, em tudo se tem esperança e a maioria das vezes se tem tratamento e tem recuperação para isso, né? E outra coisa também, doutora, a pessoa que tem esse acúmulo de tártaros, muitas vezes ela sabe que ela está com mau hálito. E ela mesmo se afasta das pessoas, começa a conversar de mais longe, porque como defesa ela se sente mal de estar ali. Então esse é um problema social muito grande. E tem mais um detalhe que ainda nós precisamos comentar. Tá, a pessoa está cheia de tártaros, não aprendeu a cuidar, não foi orientada e perdeu todos os dentes. Se perdeu todos os dentes e for reabilitar com implantes dentários, vai perder os implantes dentários também. Porque implante dentário também acumula tártaro. Aí a gente não vai chamar mais de periodontite, porque a periodontite é em volta do dente, mas a gente vai chamar de periimplantite. E vai perder os implantes por conta do acúmulo de tártaros. Então, esse cuidado é em qualquer fase, é com o dente ou com o implante, não tem alternativa. A gente precisa aprender a cuidar, aprender a solucionar esse problema. Esse cuidado que o doutor Elias está falando, gente, a gente volta à base. O cuidado essencial é a higienização através da escova e fio dental, tá? A escova, a pasta dental e o fio dental. Não é porque se colocou o implante, né? Muitas vezes a gente ouve isso lá no consultório. Ah, não, vou colocar implante porque aí eu não preciso mais me preocupar com dente. Aí sim que você tem que se preocupar, porque é um tratamento muito caro, tá? Porque o que Deus te deu, por mais que a gente faça melhor, não é a mesma condição que você tinha. Se você chegou a perder os seus dentes por problema periodontal, com certeza, se você não for orientado a cuidados com esse implante, você também perderá os implantes. Então, não adianta ter aquela famosa preguicinha de escovar os dentes, viu, pessoal? Isso é um bom hábito que se tem, né? E que a gente tem que incentivar cada vez mais. A gente começa com esse hábito desde a infância, porque esse estado que vocês estão vendo aí, através dessa imagem, não acontece só com adulto, não. Eu tenho um contato direto com crianças, né? Jovens e adolescentes. Eu já peguei crianças com mobilidade dental devido à tamanha quantidade de tártaro que estava na boca. Doutora, e até me veio à memória aqui um projeto seu e que eu acho de grande relevância e importância, o de ensinar a escovar. Ensinar a escovar. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu sei escovar, eu escovo 10 vezes por dia, mas não escova direito, acha que sabe. E quando a gente pede para esse paciente escovar lá no consultório, que a doutora ainda dedica um tempo para isso, vai ver, o paciente não limpa totalmente os dentes, ele não consegue atingir toda a extensão do dente. E muitas vezes é correndo, com muita força, muitas vezes ele não tem habilidade motora e não consegue passar o fio dental, pega nem a escova, né? Não tem habilidade nem com a escova. Então a doutora ainda faz um treinamento para a pessoa aprender a escovar. E depois ele vem de período em período ao consultório para a gente estar fazendo a manutenção. A gente tem muitos casos de pessoas que conseguem, que aprendem e que se dedicam e que ficam fidelizados com a gente indo lá periodicamente por conta da saúde e passam a experimentar. E para as crianças, mais importante ainda, porque elas não precisam ter cárie. Nós já tivemos criança lá no nosso consultório com 2 anos com os dentes tudo cariado e sofrendo dor absurda. Não é necessário. Então a criança, a mãe aprende a escovar para poder escovar o dentinho da criança, passar o fio dental. A criança precisa ser acompanhada
até os 11 anos, no mínimo. Não adianta achar que dá conta de fazer sozinho, porque não faz. É preciso ir ao consultório nos prazos devidos para fazer os cuidados, selamento, aplicação de flúor, limpeza. Eu acredito, doutor Elias, que a gente tem que aprender uma coisa. Quando a gente tem um problema de audição, nós vamos no otorrino, laringologista. Quando nós temos algum problema neurológico, nós procuramos o neurologista. Quando a gente quer tirar uma habilitação, nós vamos diretamente na autoescola, né? Então, para cuidar da boca, eu acho que a pessoa mais indicada é o dentista. Muitas vezes a gente fica querendo pegar aquelas receitinhas, né? Tanto da internet quanto do vizinho. E muitas vezes a pessoa não consegue passar um conhecimento científico, né? Assim, de maneira plausível para a gente, porque cada um tem as suas limitações. E nós, como cirurgiões dentistas, a gente costuma avaliar essas limitações e ajudar a você que tem qualquer limitação que seja em relação à higiene bucal, a fazer com que você supere esse momento. No próximo slide, doutor Elias, a gente vai falar, né? Volta, Rodolfo, por favor. Nesse caso aí, ó, a paciente tá com acúmulo de tártaro, né? Ela tá desenvolvendo uma gengivite ali, depois da remoção do aparelho ortodôntico, né? Que ela colocou uma contenção fixa e teve esse acúmulo de tártaro porque ela não estava conseguindo fazer a higienização adequada. Nós fizemos a remoção dessa contenção, fizemos a limpeza, fizemos a profilaxia, a remoção desses tártaros, colocamos uma outra contenção onde possibilitou que ela fizesse a higienização correta e hoje ela não tem essa condição de gengiva aí mais, né, doutora Elisa? Rodolfo, o próximo slide, nós vamos falar também do que pode prejudicar a saúde do seu dente. Muitas vezes a gente não percebe, mas às vezes na nossa mordida tem um dente, né, sofrendo com aquela mordida, né, doutor Elias, que a gente chama muito de toque prematuro, né, aquele que leva o primeiro contato, é aquele que mais está sofrendo na nossa oclusão. Nesse sentido aí, nós estamos vendo ali um lateral superior sofrido, né? O toque prematuro, o contato prematuro, a interferência é um problema muito sério, porque muitas vezes a pessoa não percebe. E não percebe, mas o sistema nervoso consegue perceber e desvia daquele toque, aquele dente fica sobrecarregado e pode ter retração gengival. E é um problema que pode levar até a perder o dente. Pode dar uma pericimentite, né? Pode fraturar o dente. Fraturar. E, inclusive, essas interferências oclusais, esses toques prematuros, vão gerar um desequilíbrio na musculatura tão grande que podem, no futuro, gerar dor de articulação, deslocamento, estalo. Assim, problemas mais sérios que deveriam ter sido observados. Ou seja, às vezes o paciente vai ao dentista, faz uma restauração nova e o dentista ajusta, o paciente fala, não, tá bom. Chega em casa, ele percebe que tem um toquinho diferente, mas ele larga aquilo quieto, vai nele e acostuma. O acostumar é porque o cérebro foi lá, detectou aquele toque prematuro, fez toda uma mudança, uma configuração da musculatura para poder sair daquilo e alcançar um número maior de toques para ficar mais confortável de mastigar. Só que isso é extremamente deletério para a saúde. Isso é muito prejudicial. Se a gente observar o canino ali também tem um quebradinho. Então esse é um grande problema. Inclusive o toque prematuro causa retração gengival. E às vezes está aquele dentão exposto, começa
Igual aí no caso dessa imagem, no molar embaixo, ó, tem retração gengival, no No pré pré. tem. E aí começa a ter erosão, a fazer buraco ali na raiz e não tem cárie, mas a gengiva está afastada. Então o toque prematuro é um fator importantíssimo que tem que ser observado. Para isso, você tem que ir ao dentista novamente para ele identificar. Muitas vezes isso passa desapercebido, né? Como o doutor Elias falou, o nosso cérebro ele manipula para que ocorra novos toques, ele desvia e a gente às vezes nem percebe que isso está acontecendo com a gente. O Não, pró e é uma questão complexa também, porque vários fatores fazem a retração gengival. Ela pode ser causada pelo tártaro, ela pode ser causada pelo bruxismo, ela pode ser causada pelo toque prematuro. Então o dentista tem que fazer um diagnóstico para tratar a causa correta. Não é simplesmente, minha gengiva afastou. Minha gengiva afastou, meu dente está sensível, não posso tomar um sorvete, não posso tomar água. Mas por que isso aconteceu? São vários fatores. Nós temos que fazer um diagnóstico, fechar esse diagnóstico para poder tratar adequadamente, senão não resolve. No próximo slide, nós vamos falar sobre a má oclusão. Ali nós temos uma má oclusão assim, bem danada, né, doutor Elias? É o que o pessoal antigamente chamava dos dentes apinhados, né? Dente encavalado, Dente doutora. encavalado, apinhado. Ah, não, era encavalado mesmo que eles falavam, né? Nessa má oclusão aí, a gente percebe que os incisivos superiores estão sofridos demais da conta, né, doutor Elias? Se a gente avaliando essa boca aí, a gente vai ver que tem uma sobrecarga muito grande nos incisivos inferiores. Os incisivos lateral inferior e o lateral superior tem um travamento muito grande. E assim, isso não. É impossível essa pessoa mastigar de uma forma adequada. Ela não tem lateralidade, ela não tem protusão. Os movimentos fisiológicos da boca aí não se não acontecem. Esse travamento, esse não poder deslizar a mordida, o movimento mastigatório é cíclico, você não mastiga igual uma fechadura de porta que abre e fecha, a sua boca ela tem que fazer os movimentos cíclicos e você não consegue fazer. Isso faz com que a articulação temporomandibular fique muito sobrecarregada. A musculatura fica pesada, então isso gera dores. Dor no pescoço, dor para mastigar, cansaço, estalos no ouvido. Isso tudo por consequência De uma má oclusão. Doutor Elias, o Zezé Pord Breiner aqui, ele pergunta, quais são os dentes incisivos? Nós temos incisivos centrais, que são os do meio, né, tanto inferior quanto superior. E nós temos os incisivos laterais, que ficam logo ao lado dos incisivos centrais, que são um pouquinho menor. E logo após nós temos os caninos. Nesse caso dessa imagem aí, nós temos uma bagunça generalizada entre eles. Né? Mas assim, os incisivos daí. a gente fala incisivos porque eles fazem incisão. Os dentes que vão ali cortar são os incisivos. Quando a gente vai morder uma maçã, geralmente a gente morde com os incisivos, pessoal. Então são os dentes ali da frente que você vê eles ali, que você consegue morder uma cenoura, que você consegue morder uma maçã, que a gente está aqui sem uma ponteira para mostrar para vocês, mas os incisivos são esses dois dentes maiores e do lado deles ali até chegar ali no canino. São eles nesse formato de lança, que eles precisam tirar um pedaço, né? Que eles vão rasgar carne, morder uma maçã, uma cenoura. Então, esses são os incisivos. Olha, doutora, e se observarmos bem, embora toda essa complicação oclusal, toda essa mordida bagunçada que está aí,
a gengiva desse paciente está Saudável, é. Ou seja, ele consegue fazer uma boa higienização. Vai ver que ele fez comigo, né? O condicionamento de higienização oral, que é o que eu consigo passar para as pessoas, um condicionamento para que ele possa aprender a passar o fio dental e a escovação, né? Juntamente ali para manter essa gengiva saudável. Também temos, doutor Elias, como um fator que pode prejudicar a saúde do dente, a regurgitação gástrica. Por que que isso acontece? Nesse formato aí a gente está vendo aí a parte palatina dos dentes, que é a parte de dentro, pessoal. O que está acontecendo aí, doutor Elias, que está levando a esse desgaste do esmalte? Olha, as estruturas do nosso corpo, elas são preparadas para receber substâncias, cada qual no seu devido lugar. Quando o estômago está cheio de suco gástrico e ele volta e vai até a boca, os dentes não estão preparados para tanta acidez. Então é o chamado refluxo. Refluxo. Derrete o esmalte dos dentes. Eu tive um caso lá no consultório, bem curioso disso. O paciente chegou lá para mim, paciente antigo, eu já vinha acompanhando e vendo o que estava acontecendo, e eu falava para ele: fulano, paciente, vai no seu gastro, você está com refluxo, os seus dentes estão desgastando. O desgaste do seu dente é em regiões onde não oclui. Não tem como o dente desgastar nesse lugar por causa de apertamento, de bruxismo, de outras coisas. O problema é a regurgitação gástrica. Aí ele foi lá no gastro, o gastro não, fez endoscopia, fez outros testes lá. Não, você não tem regurgitação gástrica. Fala com o seu dentista que é algum outro fator e não regurgitação gástrica. Beleza, mas tá certo, o gastro ele não tem que tratar dente. Mas eu mandei de volta para ele: doutor, reavalia por favor. Mas ele não olhou o dente, ele não olhou o que estava acontecendo com os dentes. O diagnóstico dele foi através dos exames habituais que ele estava acostumado a fazer. Beleza. Eu peguei a boca do paciente, fotografei tudo, fiz um laudo e mandei para ele. Agora explicando. olha. Mandei um laudo completo, ó. Desgaste nas laterais, na vestibular, na palatina, dos pré-molares, dos molares, dos incisivos, exposição de dentina. E fui colocando as fotos assim e fui relacionando. Mandei o laudo arrumadinho para ele com as fotos todas relacionadas. Ele virou para o meu paciente: não, realmente você tem regurgitação gástrica e que está ocasionando tudo isso aí. Esse paciente ele tem que ser, a gente está em processo de reabilitação dele. Nós vamos reabilitar a boca dele inteira. Por quê? O esmalte acabou, ficou exposto só dentina. Então isso é uma coisa que precisa ser observada também. Quem tem refluxo pode ter essa regurgitação gástrica dessa forma, que gera essa perimólise e a dentina fica exposta porque o esmalte foi atacado por um ácido e ele vai derretendo, dissolvendo e saindo, e o dente desgasta totalmente. E aí pode levar a pessoa a perder o dente, né, doutor? A perder o dente. Acontece isso muito. E no caso desse paciente, os exames da medicina em si não revelaram que ele tinha refluxo, né? Foi o sinal e os sintomas dos dentes que levou ao médico a aceitar que ele tinha. Até dava o refluxo, sim, mas não num grau tão exacerbado. Não a esse ponto de gerar esse prejuízo. É por isso que muitas vezes nós dentistas precisamos fazer um diagnóstico mais preciso, colocar no papel, gerar um laudo daquilo que a gente está fazendo e do que
a gente precisa para encaminhar para um colega médico, porque facilita o trabalho deles e facilita o nosso também. A indicação de boca, vai lá e procura fulano de tal. Não é bom você fazer o trem detalhadinho. A tecnologia está aí, é fácil tirar uma foto bem feita, colocar, anexar. Então é uma dica aí. É isso mesmo. O doutor Maurício também fez um comentário aqui na nossa live, né? Que a odontologia evoluiu muito, mas nada supera o cuidado básico, né? Que cada um deve cuidar da sua saúde própria, né? Que é o que a gente disse, né? Que é do kit de higienização oral, a escova, a pasta dental e o fio dental. Isso é um kit individual que cada um deve ter o seu, né? Pessoal, nem fiquem pensando em dividir pasta dental e nem escova, por favor, tá? Rodolfo, no próximo slide nós vamos falar de uma coisa que tá tirando sono dos dentistas, das pessoas, né? Eu também sou uma pessoa que tô nesse processo de apertamento, bruxismo dental, e que faz com que a gente possa até perder, né, algum elemento dental. Esse famoso bruxismo, doutor Elias, isso pode ocorrer não só em adultos, viu, pessoal? Em crianças também. Eu estou tratando um paciente de 6 anos que está desse jeitinho aí, ó, que ele já desgastou totalmente os dentes superiores, os dentes de leite. No caso da criança, até um determinado ponto e tempo, É normal, é né? O normal, é bruxismo. fisiológico o bruxismo. Mas não nesse nível, né? Mas quando chega a um nível exagerado, precisa se intervir. O grande problema do bruxismo é o estado nervoso, o estresse. Muitas vezes tem alguma interferência oclusal, algum probleminha na oclusão do paciente, e ele começa a morder, apertar. Quando o paciente ele tem um dente, por exemplo, que tem um toquinho a mais, ele fica estressado, nervoso com aquilo, começa a apertar aquele dente. Muitas vezes o bruxismo é tão intenso que ele escolhe o dente fulano de tal lá e vai apertando ele até quebrar. E vai desgastando, igual esse caso aí. O grande problema do bruxismo é que não é difícil colocar com exatidão a causa dele. Porque tem as causas que são relacionadas ao estresse, tem as causas que são relacionadas à própria oclusão do dente, e o tratamento, muitas vezes, ele não, da forma paliativa que na maioria das vezes é feita, não ajuda muito. Porque se a gente usa uma placa para dormir, por exemplo, ela relaxa a musculatura, melhora a qualidade de vida do paciente, mas não trata. E às vezes isso vai agravando, e vai levando a consequências na articulação. O nosso grande problema hoje é entender e tratar as dores de ATM, as disfunções temporomandibular. Porque quando o dente é desgastado inadequadamente, a pessoa passa a noite inteira fazendo pressão, ou apertando, ou esfregando um dente no outro, vai destruindo não só a estrutura dentária, mas vai destruindo também a estrutura articular. E aí a pessoa às vezes chega num quadro que não tem mais como reverter, porque já destruiu o disco articular, já destruiu a anatomia da cabeça do côndilo, e aí são fatores que já não conseguem mais ser revertidos. Além da questão de quebrar o dente, e muitas vezes a pessoa está rangendo, apertando, está estralando a articulação, e as pessoas que estão do lado até escutam, porque está fazendo isso durante o dia, né, doutora? Isso mesmo, tem casos
que a pessoa chega a incomodar os colegas do lado, só de abrir a boca e conversar, tá tendo estalidos, né? Aqueles estalos na hora de abrir a boca e fechar, de conversar. Muitas vezes tem deslocamento, né, doutora Elias, devido a esse bruxismo, que provoca, né, um problema na ATM. Perde-se a dimensão vertical, né, que o paciente precisa ter para se alimentar, para ter todos os movimentos da boca ali. A gente vai observando vários fatores, né? E aí a gente já dá para perceber também que a pessoa está tendo retração gengival também. São vários fatores que podem levar a isso. E nesse momento nosso de pandemia não poderia, né, ser diferente, porque de certa forma, emocionalmente, nós todos estamos passando por um momento de estresse altíssimo, né? Então, o que mais a gente tem se ouvido falar é que, eu quebrei o dente rangindo o dente à noite. E os casos têm aumentado muito mesmo. E é o tipo do tratamento que acaba tendo que ser feito de forma multifuncional. Nós, dentistas, precisamos tratar a nossa parte. Muitas vezes só o nosso tratamento não resolve. Nós precisamos indicar o acompanhamento de um psicólogo, de um neurologista, que muitas vezes é necessário um medicamentozinho para poder aliviar um pouco essa tensão. Porque a musculatura não suporta tanta carga o tempo todo. Durante o dia a gente pode até se policiar e começar a apertar e parar, mas à noite não tem jeito. Depois que dorme, toda aquela tensão diária, todo aquele sofrimento acumulado, todas as preocupações vai ser descarregado em algum lugar. E geralmente vão ser descarregadas na boca, infelizmente. Infelizmente. Vamos então, Rodolfo, para o próximo slide. Aí nós vamos falar sobre o tabagismo e as consequências desse tabagismo aliado a outros fatores, né? A gente percebe que esses pacientes aí, essa coloração dos dentes, esse estado não é um estado muito natural da pessoa de chegar. O paciente aí também está acompanhado de processo depressivo, né, doutora Elisa? Já dá para perceber, porque como que a pessoa chega nesse estágio aí, né? Esse paciente tinha vergonha de falar com as pessoas, assim, que a gente já tratou dele, né? Já reabilitamos esse paciente. Então ele não conversava, não sorria, foi se retraindo e cada vez mais foi piorando o seu estado de higiene bucal, onde levou à perda de todos os dentes, e nós reabilitamos essa pessoa com prótese total superior e inferior, e ela diz que nós devolvemos a vida a ela, né? Isso daí o senhor colocou relacionado ao tabagismo? Essa paciente aí, no caso que a doutora ainda está falando, é a do lado direito da sua tela. Essa paciente, ela se trancou em casa, ela já não saía mais, ela não se cuidava mais, porque ela chegou num quadro de vergonha, de sofrimento, onde ela se isolou socialmente, fumando muito e destruindo a saúde. Aí ela foi ao meu consultório, a irmã dela levou ela lá, custeou o tratamento dela. Nós fizemos a extração de todos esses elementos dentários, aí colocamos um par de prótese total nela. E ela ficou numa felicidade tão grande, que ela já não saía de casa mais, ela passou a sair, passear, a resolver as coisas da vida dela sozinha. Porque o cigarro, ele é um hábito que muitas vezes a pessoa adquire numa festa por influência e depois chega num ponto que causa isso aí. O nosso dente não foi feito para receber tanta agressão química dos componentes do cigarro e nem mesmo o calor, né? E não estou nem falando das inúmeras substâncias que podem causar câncer na pessoa. E um câncer bucal é muito sério.
é uma destruição e causa um prejuízo, assim, muito grande. Mata rápido e quando a pessoa escapa, ela fica mutilada. Às vezes perde olho, nariz, parte da boca. É muito feio. Eu acho que, assim, é um custo-benefício muito ruim. E hoje está na moda a gente escutar os jovens falar, não, mas eu não uso cigarro normal, não. Eu fumo só aquele palheirozinho. Narguilé, o pessoal tá fumando muito narguilé. O palheiro, ele pode não ter outras coisas lá, mas o calor, O calor. a fumaça, Vai ele tem queimando, sim. né, a mucosa. Olha ao ponto que chegou, né, a cor do esmalte. Ele tem lugar ali que não tem praticamente esmalte nenhum mais, né, no dente. E os dentes queimados, né? Fora o Pretos. manchamento que se dá, né, dos dentes. E a pessoa realmente vai ficando inibida, envergonhada de conversar com os outros, de sorrir e vai se fechando cada vez mais. É um vício que precisa ser tratado. E causa um prejuízo muito grande, é, não só para a pessoa que tem esse vício, porque é um custo alto. Se quer fumar um cigarro legalmente, que paga imposto direitinho, é um cigarro mais caro. Aí compra cigarro de contrabando, que é mais duvidoso ainda a procedência. Além de alimentar um outro crime, outros problemas que não são legais. E ainda tem a questão da saúde pública, né? Sim. Que investe muito no tratamento dessas pessoas. Então é muito complicado. Deixem de fumar, tentem se tratar, né? Porque qualquer vício, né? É necessário ter um certo olhar das pessoas começarem a entender que muitas vezes ele que precisa ter vontade de deixar esse vício, de lutar contra esse próprio vício e devolver a saúde para si, né? Porque qualquer um vício desse daí que deixa a pessoa nesse estado não deve ser muito bom, não. Doutora Ina, e tem algumas coisas curiosas com relação ao cigarro, né? Tem dois casos de paciente. Um chegou para mim, preencheu a ficha lá, né? E colocou que fumava um cigarro por dia. Aí eu falei, mas você fuma um cigarro só por dia? Então por que você não para de fumar de uma vez? Não, mas eu gosto de fumar um cigarrinho. Beleza, problema não. Fazer o quê, né? Começa com um cigarro, tem a oportunidade de parar agora em um cigarro, mas depois vai aumentando e não consegue parar mais. Acha que tem um controle sobre o vício. E o outro caso curioso foi uma paciente já maior de idade, né? No caso, todos os dois maior de idade. Ela preencheu a ficha dela lá, colocou que fumava, se eu não me engano, 4 cigarros por dia. Mas fez uma observação lá assim, ó, não conte para minha mãe. Porque a mãe também é paciente. Então, não mentiu na ficha, mas pediu sigilo. Lógico que o sigilo existe e a gente não faz comentários a esse respeito, né? O que está ali no prontuário é sagrado e a gente não sai assim dando nomes, falando, comentando. Mas são só alguns comentários, são só algumas coisas que acontecem no consultório que a gente acha muito Curiosidades. engraçado, né? Que a pessoa às vezes tem o vício e ainda consegue esconder da família, né? No outro slide, doutor Elias, nós vamos falar também do alcoolismo. O alcoolismo também pode prejudicar a saúde dental? Pode. A, a bebida ela é um produto muito ácido. A acidez da bebida ela provoca desmineralização nos dentes. Pensa numa bomba assim que poderia ser armada e que poderia destruir a boca de uma pessoa. Junta o álcool com o cigarro. Aí é uma bomba mesmo. Porque o álcool desmineraliza o dente. O calor do cigarro queima.
Então é uma destruição muito rápida. O álcool ele tem o problema social dele, né? Porque não é todo mundo que consegue beber socialmente. Pessoas têm problema com o alcoolismo e de uma forma assim muito grave, prejudica a sociedade. Muitos lares são destruídos. Eu não falo isso porque sou contra alguém beber ou deixar de beber. Eu não coloco essa opinião dessa forma. A gente fala que o álcool ele desidrata os tecidos. Sim. Gengiva, tecidos moles são desidratados. O esmalte é agredido pela acidez. Bebidas que contêm são mais doces, mas ajuda porque o esmalte está enfraquecido, tá? Sofreu já a ação do ácido. Aí nós temos bactérias na boca. Que se alimenta dos açúcares, né? Se alimenta do açúcar. Aquela bebida doce, desmineralizando o dente por causa da acidez e a ação da bactéria, uma probabilidade maior do dente estar cariando. E a maioria das vezes, o pessoal, muitas vezes, né, bebe e esquecem de escovar os dentes na hora de dormir, porque chegam, já estão tão cansados, tão relaxados, né, que eles falam que a bebida relaxa, aí vão dormir. Aí já tá com todo aquele processo ali da acidez, mais o doce da bebida, né, mais o açúcar da bebida, mais as bactérias, então quer dizer... Mas que pode aumentar as cáries. O fluxo salivar que acontece naturalmente à noite. Na hora de dormir. E muitas vezes as pessoas chegam num grau assim que eles custam dar conta de chegar à cama, né? Para deitar e dormir. Então, o álcool é um problema e associado ao tabagismo fica mais sério ainda. E aí vem uma bomba prestes a explodir. A associação do álcool e do cigarro, que preocupa muito a gente na nossa área da odontologia, é a gente saber que a desidratação, mais o calor, mais os produtos químicos, né, do cigarro, pode levar ao câncer bucal. Isso é uma das nossas grandes preocupações, tá? Que as pessoas vão fazendo uso desses dois produtos químicos, né, que na verdade são duas químicas diferentes que associada pode levar ao surgimento do câncer bucal, porque vai queimando a mucosa, né, doutor Elias? Mesmo que a gente vai esfoliando essa mucosa todos os dias, a agressão da bebida com o calor do cigarro, ela é muito maior, né? E também tem a questão da constância, né? Tem pessoas que bebem diariamente e não bebem pouco. Então essa constância, quanto maior essa constância e volume, mais risco tem. Tem aquelas pessoas que bebem uma vez ou outra numa festinha no final de semana, o risco é menor. Então isso vai de pessoa para pessoa, da forma que faz, o tipo de bebida que usa. Porque muitas vezes coloca gelo na bebida para diminuir a acidez, né? Já diminui a acidez quando se coloca. Então, assim, tem várias questões aí envolvidas. Então a gente coloca os prejuízos que o álcool pode trazer para a nossa boca e o bom senso, né? Isso. Temos que tomar cuidado. E nós aqui como dentistas, nós temos o prazer em falar sobre a higiene bucal, sobre os dentes especificamente, porque o nosso trabalho é olhar o seu sorriso. O nosso trabalho é olhar a estética da sua boca. O nosso trabalho é olhar a função da sua boca, se ela está correta ou não. Então, para isso, a gente se especializa, a gente procura aprender cada vez mais para trazer isso para vocês. Mas com tudo isso que nós falamos, todos esses fatores que podem levar vocês a uma destruição dental, que pode prejudicar a saúde do seu dente, a gente volta, né, lá ao princípio de tudo, né? Ao básico, a
escovação, a sua higienização oral é o que pode te proteger realmente desses fatores cariológicos e evitar determinados alimentos, não ficar sem escovar os dentes por tanto tempo, fazer uma escovação sempre que vocês puderem, porque muitas vezes as pessoas não carregam escova, né? Ponham esse hábito de levar a escova por onde vocês forem, a pasta dental, o fio dental. Se cuidem cada vez mais na questão da educação, da higienização oral, porque o que a gente tem percebido é que às vezes as coisas não vão continuar como estão, né? O que me dói é isso, né? Que às vezes a gente vai na dental, compra um material hoje um preço, amanhã já é outro. E eu e o Elias, às vezes a gente conversa e ele fala assim, a odontologia vai dar um passo atrás na questão monetária dos pacientes. E isso dói muito no coração da gente, porque eu falo assim, nossa, a gente conseguiu uma evolução tão grande para retroagir. Então, o que eu sempre vou estar falando, façam uma boa escovação. Essa higienização oral é a base e o princípio da sua saúde bucal, para prevenir problemas futuros. E eu coloco mais. A cada semana que a gente vai no posto de combustível, a gasolina está de um preço, o álcool está de um preço, o gás de cozinha já passou de R$100. E por aí vai. A nossa economia ela tem tido uma tendência de alta, de inflação. A gente não vai conseguir ficar na meta estabelecida da inflação. E quando a gente pega muito no pé por causa da prevenção, é porque se a criança, o adolescente, o adulto vai periodicamente ao consultório, se tem mais dificuldade, vai todo mês, se tiver uma facilidade um pouquinho maior de higienização, vai a cada 2, 3, 4, 5, 6 meses. A gente avalia isso, a gente não vai forçar a pessoa a ir desnecessariamente ao consultório. Ela vai ao consultório de acordo com a necessidade dela. Então, se eu ensino, se desde pequenininha, desde o primeiro dentinho, a criança vai ao consultório, ela vai ter a dentição de leite, a dentição descida e não vai ter cárie, não vai conhecer dor de cárie. Ela vai trocar os dentes, receber os dentinhos permanentes. Ela não vai ter cárie, ela não vai ter dor de cárie, ela não vai ter que restaurar dente. Tá, mas o adolescente, o adulto jovem, o adulto já tem dente cariado, já tem dente remendado. Tá, mas se vai lá, se aprende a cuidar, se a gente cuida, a pessoa vai paralisar aquele processo naquele estágio. Um paciente que vai a cada 6 meses no consultório, que tem uma boa escovação, quando raramente ele tem que fazer uma cariezinha, é um custo muito baixo. Mas a pessoa passa lá 2, 3, 4 anos sem dentista. Aí chega lá porque está com dor de dente. Aí essa dor de dente tem uma cárie profunda, que deu um canal. Aí vai tratar o canal, vai ter que colocar um pino, vai ter que fazer uma peça. E isso fica muito oneroso, muito caro. E a nossa odontologia evoluiu tanto, nós temos materiais cerâmicos de altíssima qualidade. Mas chega um ponto que nem todo mundo pode ter. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, olha, o meu trabalho ficou lindo, maravilhoso. O que eu posso te dar, o meu máximo é esse. Mas eu nunca vou chegar perto do que o Papai do Céu te deu. O natural, o que é seu. O que Deus te deu, por mais que eu tente imitar, eu não vou chegar nem perto. Não adianta. Então, por isso que a gente é enfático e gosta tanto de falar da prevenção. Porque a prevenção é o início de tudo. A prevenção em qualquer área da saúde é importantíssima. A prevenção em qualquer área emocional, financeira da sua vida é importante. Nós temos que nos prevenir de todas as formas. É uma forma de evitar mal maior. E o nosso objetivo é esse. Levar para vocês a necessidade
da prevenção. Doutor Elias, a Eliana, ela pergunta aqui, se o implante dental, ele é seguro? Olha, o implante dental é seguro sim. Vamos colocar algumas questões. Raramente se perde um implante dental instalado de forma correta, um implante de qualidade, feito com todas as técnicas de forma... Raramente se perde. O que são questões a ser observadas? Não é restrição absoluta diabetes, mas se o paciente é diabético, ele precisa estar compensado para fazer o implante. O alcoolismo atrapalha na cicatrização. A cicatrização do implante, da gengiva, dos tecidos, atrapalha. O cigarro atrapalha. Alguns pacientes que são imunodeprimidos, HIV, cirrose, alguns problemas de saúde, pacientes transplantados, esses pacientes têm um pouquinho mais de dificuldade para o implante dar certo, tá? Mas o implante, ele é bem indicado, ele é seguro e é durável. Porém, se não for bem higienizado, não adianta nada. O profissional vai lá e faz o trabalho dele bem feito, como tem que ser. E se você não consegue cuidar dele, escovar, passar fio dental, limpar, você vai perder o seu dente, vai perder o seu implante. E não é culpa de quem fez ou até às vezes do seu organismo. O implante é seguro e é indicado. Nos casos que tem necessidade, né? Se a gente não colocar implante, vai levar a outros problemas, né, doutor Elias? Porque a nossa mordida, ela é como se fosse uma engrenagem, né? Se você tira algum elemento daquela engrenagem ali, vai gerar outros problemas. Problemas básicos, né? Se eu não tenho o dente e eu não coloco nada para morder ali, para ocluir, eu vou perder a dimensão vertical. Eu perdi a dimensão vertical, minha boca vai ficar mais fechada do que deveria, eu já reposicionei meu côndilo de forma errada. Ele vai começar a pressionar estruturas que ele não tinha que pressionar. Ele vai trabalhar fora do eixo, né, que ele tinha que trabalhar. Então eu já vou ter problemas de dores e até problema de audição. Às vezes eu vou perder a audição por conta dessa perda de dimensão vertical. Se eu perco um dente, eu não coloco um outro dente ali no meio, que seja através de uma prótese fixa ou de um implante, o de trás ele vai inclinar, ele vai tentar ir para frente para poder encostar no outro e vai criar um degrau. O dente de cima, se eu perder um dente de baixo, o de cima vai descer e vai travar. Então assim, a boca ela precisa ter equilíbrio e para isso precisa ter dentes na parte posterior para mastigar, dentes na parte da frente para cortar. É um conjunto. Se o conjunto está com um defeito, ele precisa ser reparado, senão ele não vai trabalhar mais. É a mesma coisa de uma engrenagem, faltando 2 dentes. Toda vez que chegar na hora daquele dente puxar, a engrenagem vai falhar e ela vai começar a patinar. E isso não é bom. Eu vi que você falou para a Eliana também que pode ter, ela até perguntou aqui se o implante pode ter alguma rejeição, né? Olha, os implantes dentários, o titânio, ele é biocompatível. O titânio é usado para prótese de joelho, prótese de fêmur, parafuso quando a pessoa quebra uma perna e precisa prender alguma coisa. Então é titânio, é platina, esses são os materiais indicados por serem biocompatíveis, tá? Então não, a história que há de rejeição é muito fictícia. Eu fiz um implante, aí deu rejeição, perdi. Não. Você fez um Pode ter ocorrido outro fator, né? Você né? fez o implante e houve uma contaminação durante o ato da colocação do implante, beleza. Às vezes era um local que já tinha uma infecção, né? Infecção que foi curetada e colocou o implante no mesmo ato. Pode acontecer, uma proporção bem pequena.
Tá, o paciente acabou de fazer o implante, o dentista colocou lá 1000 recomendações para ele. Ele não seguiu nenhuma delas, ele não fez a higiene correta, Ele foi pra festa, foi beber, né? foi fumar, foi fazer bagunça aí. Assim, não cuidou, não fez, não teve o devido cuidado com o implante, vai perder. E nesses casos a higiene é muito importante, porque ali fez a cirurgia, está com os pontos, e ali entra, até cicatrizar, tem uma chance muito grande de entrar De bactérias contaminar, ali, né? de contaminar. Que a boca é uma parte muito contaminada. Aí Às termina o vezes implante, entra com antibiótico, Às anti-inflamatório, vezes né? a gente passa um antibiótico para o paciente, ele vai lá e não toma o antibiótico. Não quer, ou não quer gastar com antibiótico, ou acha que é desnecessário, não gosta de tomar remédio. Então, assim, N fatores que fazem perder o implante. Fala para o paciente, ó, fica sem fumar uns diazinhos, a pessoa vai lá e fuma desmedidamente e sem preocupar com isso. Então, os fatores que fazem perder o implante não é incompatibilidade, porque a biocompatibilidade dos materiais que estão extremamente avançados hoje é praticamente nula de acontecer. Tá bom, a Eliana te agradeceu aqui por você tirar a dúvida dela. E eu fico aqui agradecendo a vocês pela companhia, pela presença de hoje. O nosso muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, compartilhando desse sonho, dessas realizações nossas, que é falar sobre saúde, que é levar educação e informação sobre saúde até você. Muito obrigada e até sábado que vem. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. O nosso objetivo é esse, falar com vocês de saúde, de qualidade de vida e propagar esse conhecimento de uma forma que venha a somar, a multiplicar para pessoas. Então dê aí o seu like na nossa live, compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal, porque o nosso objetivo de levar de uma forma social esse conhecimento, para nós é muito importante e para as pessoas também que estão recebendo essa informação. Muito obrigado a todos. Sábado que vem estaremos aqui de novo, com todo carinho, com toda dedicação, esperando vocês. Um abraço e até lá!